Começar a aula de hoje. Na verdade, a aula de hoje ela vai ser uma revisão, né? Porque a nossa próxima aula, que é do dia 30, ela vai ser a prova. Aqui. Cursor. Acho que é só isso. Então vamos lá. Vamos tocar o barco aqui porque a gente precisa colocar essa matéria, essa revisão, né? Então, como eu falei, a prova, né, ela vai ter partes dela que vai ser escrita e parte delas que vai ser objetiva, certo? Então, a partir desse presságio, eu vou fazer uma revisão geral, tá? Daquilo que a gente teve. Se eu não me engano, acho que na aula passada, deixa eu até olhar aqui qual foi a última aula. Deixa eu ver, modelagem, gerenciamento, programação. Essa aqui foi a última aula. Eu acho que foi nessa última aula que a gente resolveu os exercícios, né, do trabalho como um todo, né? Isso, exatamente. Daí a gente resolveu o trabalho, certo? Então, a partir daquela aula também, vocês têm bastante conteúdo para poder resolver para poder estudar, né, e ter a resolução do trabalho como um todo, o script foi colocado lá, então já é um suporte. Então, a gente lá no começo, a gente falou que era SQL, né, que nada mais nada menos é uma linguagem estruturada para banco de dados específica, né, que ela tem alguns padrões, né? Ela segue um padrão que é o padrão ANSI e o padrão ISO. E as versões dela é a SQL 86 a 2003, tá? E ela é a linguagem padrão dos bancos de dados relacionais, certo? Então, né, através dessa linguagem, a gente consegue criar objeto, manipular dados, mexer com questão de segurança, beleza? Tá ótimo, mas para ficar uma organização um pouco mais eficaz, eles dividiram em categorias. Tem 5, que é a DDL, a DML, a DCL, DTL e DQL, tá? A DDL vai mexer com a parte de objeto. Por quê? Porque ela vai mexer com estrutura de dados, é a Data Definition Language, certo? Definição de dados, Definition Language. A DML é que vai manipular os dados, né? Linguagem de manipulação de dados, Data Manipulation Language. Aí é onde vai ter os comandos de insert, update, delete e select também. Já o DCL, que é o Data Control Language, é a que vai trabalhar com controle, certo? Isso aqui bastante DBA utiliza. Funções administrativas, dar acesso, tirar acesso, aplicar regras, auditoria, certo? DTL, que é o Data Transaction Language, que vai trabalhar com todos os comandos que dão suporte à transação de dados, tá? E o DQL, que é o Data Query Language, é uma categoria específica do comando select, né? Que também é um comando DML, tá? Além de ele ter essa classe DQL só para ele, ele também é um comando de manipulação, tá? E é um dos comandos mais versáteis que a gente utiliza dentro de banco de dados. Algumas extensões que a gente pode encontrar no mercado, né? PLSQL, que é do Oracle, PGPLSQL, que é a do Postgres,
tá? Que é um banco que foi baseado em Oracle. TSQL, que foi baseado em cima dos bancos da Microsoft, que é o banco SQL Server, tá? Aí nós falamos sobre subtipos de dados, né? Inteiro para números inteiros, numérico para números com casas decimais, char e varchar para textos com tamanho, você vai definir um tamanho, e date para data. A diferença de char para varchar é que o char, se você definir 10 casas e usar 4, ele vai guardar as 10. O varchar, se definir 10 e usar 4, ele vai guardar só 4. Ele vai liberar, tá certo? Aí nós entramos na parte de criação de tabelas, né? Então, as tabelas nada mais nada menos que vem lá da nossa modelagem de dados e a nossa entidade de relacionamento, é a nossa entidade, né? Que vem lá da entidade de relacionamento. Lá a gente vai relacionar elas através do objeto chave estrangeira. Mas a tabela em si vem do objeto entidade, tá? Que é o quê? É onde nós vamos guardar todos os dados que a gente quer de um determinado assunto. Tá? É o repositório, beleza? A gente pode vincular alguns recursos através dela, que é índice, né, trigger e algumas restrições. Para criar uma tabela, muito simples, né? Create table, nome da tabela, abre parênteses, as colunas seguidas com seus tipos, terminou, vírgula, próxima coisa com tipo, vírgula. Quando terminar, fecha o parênteses, né? Então aqui a gente tem um exemplo de criação da tabela cliente, né? Onde o código do cliente é inteiro, o nome é um campo varchar de 30 posições, e o CPF é um char de 11, né? Então eu abri para começar os campos e fechei para terminar os campos. Quando eu criar, eu vou ter uma tabela sem restrição nenhuma, porque eu não coloquei nenhum tipo de restrição nela por enquanto. Aí nós partimos para o comando insert. O que o comando insert faz? Bom, o próprio nome dele já fala. Ele cria inserções de dados, certo? Então ele é um comando de manipulação que é utilizado para inclusão de dados, tá? Esses valores podem vir manualmente ou a partir de um resultado select. Qual que é a sintaxe dele? Então a sintaxe é essa aqui, né? Então vamos lá, tem uma tabela de produto com esses campos. E aí eu quero inserir dados na tabela produto. Então insert into produtos, passo as colunas que eu quero inserir. Se eu não passar elas, o que vai acontecer? Ele vai assumir que você quer inserir todas, né? Aí eu utilizo a cláusula values. Por quê? Para dizer quais são os valores. Ó, guardem isso com um macete, values. Você vai lembrar de valores, certo? E aí os valores sempre separados por vírgula. Lembrando que valores do tipo char e date estão entre aspas simples. E valores decimais no lugar de vírgula é usado ponto. Beleza? Aqui, como eu falei, sem a inserção, o nome das colunas, ele vai achar que ele vai entender que você está usando todas, né? Se eu quiser inserir somente 3 colunas, eu falo quais são elas e os valores respectivos. Lembrando que as outras colunas não podem ter nenhum tipo de restrição do tipo not null, certo? Se eu quiser passar todas as colunas e não informar, por exemplo, a data de cadastro, saldo e preço, eu passo o valor null, que é o valor nulo, tá? Aí nós partimos para o comando select, certo? O que o comando select faz? Bom, ele é um comando DQL e DML que vai fazer o quê? Consulta, que vai manipular os dados, tá certo? O caractere asterisco é utilizado para representar todas as colunas existentes na tabela, certo? Todas as linhas serão exibidas naturalmente e a tabela vai vir a partir da cláusula from. Então o comando é muito simples. Select, asterisco para todas as tabelas ou as colunas que eu quero separadas por vírgula. From, qual é a tabela? E aí eu tenho já uma busca, né? Então olha aqui, eu tenho aqui arroz, produtos, né? Então aqui, select asterisco from produtos, ele vai me trazer todos os produtos, beleza? Se eu colocar produto ID, produto situação, eu quero somente essas duas colunas, tá? Na tabela produto. Eu posso realizar também operações matemáticas entre as colunas ou usando um valor, um número qualquer, tá? E daí eu dou um alias, um nome. Isso aqui pode ser entre aspas duplas, colchete, certo? Também pode ser usado, tá? Ou colocar uma palavra só, tudo junto, beleza? Então aqui a gente tem um outro exemplo. Aqui um outro exemplo, só que no lugar de multiplicar colunas, eu estou multiplicando por um valor fixo, né? Estou aumentando 20% do preço.
Lembra que nós falamos que pode fazer o insert a partir de um select? Então, ficaria assim, né? Insert into produto, insere tudo na tabela produto, essas colunas, buscando os valores da tabela mercadoria. Então, eu tenho um select aqui, que vai resultar em um valor, e vai inserir na tabela de produtos. Beleza? Então, beleza. Então, a gente aprendeu a criar, aprendeu a fazer insert, aprendeu a fazer select. Aí, a gente, depois que cria, a gente pode também o quê? Consertar alguma coisa que foi errada, né? Então, para consertar, a gente vai utilizar o comando alter, certo? O alter table, ele vai alterar a instrução de uma tabela. E aí nós temos 3 operadores, né? O add, que é o add column, né? Que vai adicionar uma coluna, o drop para excluir uma coluna e o alter column para alterar uma coluna, certo? Então é alter table, o nome da tabela, qual a operação? Add, drop ou alter column. E o que eu quero fazer com ela, tá? Por exemplo, eu quero inserir uma coluna a mais nessa tabela orçamento. Alter table, orçamento, que é o nome da tabela, é esse. Add, porque estou adicionando, né? O campo de nome validade do tipo date. Opa, beleza, não, foi inserido errado, quero excluir. Alter table, orçamento, por quê? Vou mexer na tabela orçamento, só que eu quero dropar a coluna. Qual coluna? A que eu acabei de criar, validade. Certo? Professor, se eu quiser alterar, pô, beleza, a gente poderia alterar, né? Alter table, orçamento, alter column, validade, tipo date time. Só tem que tomar cuidado com as transformações de tipo de dados. Por exemplo, eu não vou conseguir transformar um tipo de dados varchar para inteiro. Agora, de inteiro para varchar, provavelmente eu consiga, tá? A gente tem que estar atento em relação a isso. Aí nós falamos sobre as expressões, né? As expressões lógicas, né? Cujo resultado pode apresentar apenas verdadeiro ou falso, possuindo operações de qualquer tipo de dados, expressões de operadores. Então, a gente tem expressões relacionais, lógicas, de conjunto e de nulo, certo? Então, as relacionais é aquela que a gente já conhece, igual, maior igual, menor, maior e diferente, certo? Isso são as relacionais. Os operadores lógicos é o mesmo que a gente utiliza em programação de baixo nível, né? AND, OR e NOT. Né? AND é igual a E, tanto um quanto o outro tem que ser. OR, que é um ou outro, né? E o NOT, que é a negação de um valor, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo do NOT, ele está querendo trazer todo mundo que o valor é igual a 10. Se eu colocar um NOT na frente, ele vai trazer quais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos o 10, porque ele está negando uma afirmação que é para ser igual a 10. Então, ele vai trazer o que é diferente de 10. Os operadores de conjunto é quando eu passo uma quantidade de valores para ele analisar, né? Então, o in é um conjunto de valores. Então, por exemplo, eu quero cor in, preta, branca, amarela, azul. Eu só quero que traga quando tem essas cores, tá? O in é a mesma coisa que você fazer assim, ó, cor igual a preta, ou cor igual a branca, ou cor igual, entendeu? O between é a mesma coisa, só que ele vai pesquisar entre uma faixa de valores, ou uma faixa de data, ou uma faixa de valores de número, certo? Que nesse caso vai trazer todo mundo de 2000 a 2012, inclusive os anos 2000 e 2012. Tá? Então é como se fosse maior igual e menor igual. O like, ele vai procurar alguma coisa que você queira dentro de uma palavra. Então ele vai utilizar um coringa, né? Então ele quer trazer todo mundo que comece com a letra F, não importando o que tem no final. Tá aqui o coringa. Ele quer dizer todos os nomes que terminem com Silva. Por quê? Porque ele não quer saber o que tem antes, mas tem que terminar com Silva. Agora, quando você coloca um like, um coringa entre os dois, tanto faz se termina com Oliveira, se começa com Oliveira, ou se tem Oliveira no nome. Contanto que tem Oliveira em qualquer parte do nome, ele vai trazer. E os operadores de nulo, né? Ele vai testar se é nulo. Por exemplo, o nome é nulo? Se sim, ele vai trazer. O nome não é nulo, então ele vai trazer todo mundo que o nome não seja nulo. Beleza? E aonde nós utilizamos esses operadores relacionais? Dentro da cláusula where, para o comando select, update e delete. Certo?
Então, a cláusula where, ela vai criar esse filtro dentro desses comandos. Então, por exemplo, eu quero trazer todo mundo da classe da tabela produto quando o preço do produto for maior do que 2. Então, eu vou utilizar a cláusula where. Então, select asterisco from produtos, where quando o preço for maior que 2. Se o preço for 2, ele vai trazer? Não. Por quê? Porque esse operador lógico aqui, o operador relacional, deveria daí ser maior ou igual. Quando é só maior, é acima de 2. Tá? E aí nós temos outros exemplos, né? Aí usando operadores de conjunto. Aí eu posso fazer um mix de operador de conjunto, operador lógico e operador relacional, tá certo? O operador lógico é para unir mais de um filtro de relacional de conjunto, tá? E nunca você vai ter um operador lógico produto end set, né? Produto preço end set, isso não tem como, não existe, não tem lógica, né, para isso. Mais um operador de conjunto, onde a gente está utilizando um coringa, que é o like, para procurar todo mundo que comece com a letra A, né, ou que tenha A no meio da palavra. Beleza? Então tá. Aí nós partimos para mais um comando de DML, que é o comando update. Tá? O que ele faz? O update, comando DML, que vai ser utilizado para atualizar dados existentes na tabela. Eu não consigo fazer inserção de um registro utilizando o update, professor? Não consegue. Porque ele foi criado para atualizar a nossa tabelinha. Beleza? Então, sempre os comandos que vão ser atualizados vão vir após a cláusula set. Tá? E tomem cuidado, todo update tem que ter um where. Por quê? Porque senão o estrago vai ser grande. Beleza? Então a sintaxe fica update, qual a tabela que eu quero alterar, set, quer dizer, altere a coluna tal para o valor tal, vírgula, coluna tal para o valor tal, vírgula, e assim sucessivamente. Nunca esquecendo de colocar um where como condição. Tá bom? Então olha aqui, ele quer atualizar todo mundo que está com situação I para saldo 0. Então ele vai pegar todos esses caras aqui, que estão aqui, e vai atualizar o valor para 0, independente do valor que ele esteja, na coluna saldo. Tá? Outro exemplo, quem tiver inativo vai passar o saldo para 10 e o preço de venda ele vai aumentar em 10%. Então pegou que todo mundo que está inativo, lá, antes era 0, agora é 10 e o preço aumentou. Lá, de 1,65 para 1,82. Nesse caso é o crítico, né? Aqui eu estou pegando e atualizando toda a tabela. Todos os 10 registros vão estar com a letra A em situação. Então isso é problemático, tá? Eu não aconselho fazer. Aconselho a ter um zelo muito grande quando for executar esse tipo de comando. E a exclusão? O que a exclusão faz? Ela retira valores de dentro da tabela, tá? Então é o comando utilizado para excluir dados, sempre seguida, é claro, da cláusula where. Por quê? Porque uma vez apagado e você não estiver utilizando nenhum controle de transação, você apagou e aí para recuperar só através de um backup, se o teu DBA tiver feito o backup, certo? Se não, aí já era. Bal. Então é muito simples, é delete o nome da tabela e qual é a expressão. Por exemplo, eu quero deletar todo mundo da tabela produtos quando a situação for ativa, certo? Todo mundo que estiver ativo na tabela produtos vai ser apagado. Eu quero que faça quando a situação for ativa e o preço for maior do que 3, certo? Então são duas cláusulas. Por quê? Porque eu estou usando um operador lógico AND, tá certo? Vamos lá. Mesma coisa aqui, só que aqui é a ou que tem a E na palavra, né? Então, se ele achar um produto em situação I, mas que tem a letra E no meio, ele vai apagar. Por quê? Porque eu estou usando um operador lógico, OR, né? Que OR é um ou outro, uma condição ou outra, tá certo? Só um pouquinho.
E aí, se eu rodar um comando delete produtos, então eu criei o caos, eu apaguei a tabela, certo? Excluí ela. Professor, Aí, pode falar. só, volta 2 slides para trás. Aí. E nesse like que você está usando, ele vai pegar ali da primeira e da última palavra, né? Na verdade, ele vai trazer todo mundo que não tem a letra E, independente aonde que ele Independente. esteja. Isso que eu queria saber, ele vai pegar o D também, né? Não, ele quer Farinha saber. de trigo ali, ó. Não, ele pegaria, mas é que aqui tem aqui, ó. Ele é A. Não, Entendeu? não, é só a parte só a parte daquele E mesmo, daquela porcentagem. Eu quero saber se ele pegaria É. aquele E também, ele Não reconheceria. pegaria, porque eu tô com not like. Entendi, mas ele valida aquela Não parte também, tem a não só a letra E. primeira palavra e só a última, né? Porque a porcentagem no final, ela valida do começo e a do começo valida do final, né? Do nome. Não importa o que venha antes, não importa o que venha depois. Se tiver a letra E, não traz. Entendi, então aquele D também seria validado, entendi. Esse aqui, o D trigo? Isso, é. Sim. Ah, beleza. Ele tem a letra E, porque o começo da palavra é aqui e o fim é aqui. Entendi. Independente que venha no começo ou no fim, tendo a letra E, aqui também, ele tem duas, tá vendo? Fim, Entendi. começo, certo? Uhum. Só que nesse caso, como eu estou usando uma negação, ele não vai trazer. Ah, não, tranquilo. Era só mais a parte da Do porcentagem. like, né? Deu uma confusãozinha aqui agora, que eu achei que ele ia pegar só o começo ou só o final. Ah, não, tranquilo. Vamos lá. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre restrição, tá? Aí a gente falou sobre restrição, o que eram as restrições? A gente implementa regras, né? Regras que são impostas aonde? No comando insert, no comando update, no comando delete, beleza? Essas regras podem ser definidas na criação da tabela ou alterando elas, certo? Quais são os tipos de restrição que a gente tem? Não nulo, check, unique key, primary key, foreign key. A não nulo é simples. Quando eu defino essa regra de não nulo, o campo não aceita valores nulos. Então, aonde está escrito not null aqui, se eu tentar inserir um valor nulo, ele não vai permitir, certo? Ele vai permitir que, ele vai desejar, ele vai exigir que você informe um valor para ele, menos o valor nulo, tá? Então, na criação da tabela, é só colocar após o tipo do campo o not null. E se eu for alterar, é a mesma coisa, né? Alter table, tab veículos, alter column, veio placa, o tipo e tamanho dele, e null ou not null para passar para nulo ou para não nulo, né? Quando eu coloco null, eu permito nulo. Quando eu coloco not null, eu não permito nulo. Boa, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui mais um negócio para me deixar pronto aqui já para não esquecer. O check, como o próprio nome dele fala, né, ele vai fazer o quê? Uma checagem, certo? Ele vai checar o que você está fazendo. Essa checagem, ele vai verificar a condição que está nessa checagem, ela está certa? Então, você vai colocar uma condição para que ele cheque e verifique se o valor que está entrando lá dentro é um valor correto. Beleza? Vamos lá? Então vamos. Deixa eu só deixar pronto aqui. Nossa, beleza. Olha aqui, create table, tab veículos, coloquei as tabelas e aí vou colocar uma restrição. Como que eu crio a restrição check? No final da declaração das colunas eu coloco uma vírgula e escrevo assim, ó. Constraint, eu dou um nome para ela. Eu coloco esse nome aqui, beleza? Qual é o tipo? Tipo check. Checar o quê? Aí eu vou falar para ele checar um desses campos. Aí eu vou querer que o campo V em marca só aceite
os valores Fiat ou Volkswagen, certo? Se eu tentar colocar aqui Chevrolet, ele vai aceitar? Não, por quê? Porque ele vai checar se o valor que está no campo veio marca está nesse grupo aqui, né? Se esse grupo tiver alteração, tiver o Chevrolet, ele vai aceitar. Outra restrição, ele vai checar se o ano modelo do veículo é diferente de 2013. Se eu tentar inserir um veículo Fiat 2013, ele vai aceitar? Isso, muito bem. Não, não vai aceitar. Certo? Não vai aceitar. Por quê? Porque uma regra ele passou, na outra ele dançou. Beleza? Professor, sobre questão de performance, esse tipo de constraint, eles impactam na performance da inserção? Não? Isso mesmo. Só não vai colocar construir em todas as colunas da tabela, né? Aí você tem um problema sério. Beleza. Mas assim, isso é um recurso que a gente utiliza em banco, mas a maioria das vezes o pessoal coloca isso aí em programação. Mas eu particularmente não uso. Tá? Eu uso mais os valores default, not null, do que o check. Tá? Entendi. Beleza. Se eu tenho uma tabela criada e quero adicionar uma restrição, aí é alter table, que eu vou alterar a definição da tabela e vou adicionar o quê? ADD, o quê? A restrição, né? Constraint, nome dela, o tipo dela, qual coluna e qual a restrição. Por que a gente dá um nome para a restrição? Simples, porque se eu quiser apagar essa restrição, eu só coloco o nome da restrição. Então, alter table, tab veículos, drop constraint, porque apague uma restrição e eu ponho o nome dessa restrição. Por isso que a gente coloca um nome para ela. Beleza? Unique, como o próprio nome fala, ele vai ver se tem um valor único, só que no domínio. O que é o domínio? A coluna. Beleza? A coluna. Nossa, quadrado feio. Aqui, a coluna. Ele vai olhar somente aqui. Beleza? Outro ponto interessante. Ele aceita um valor nulo. Por que um valor nulo? Porque, como o próprio nome disse, o valor tem que ser único na coluna inteira. Tá certo? Então, olha lá. Mesma coisa. No final, vírgula, eu coloco lá constraint, dou um nome para ela e falo, olha, eu quero que seja único a coluna veio placa. Quer dizer, não posso ter valores repetidos no domínio da coluna. Da coluna. Não é da linha. Tá? Não é a cabeça da linha. Não importa o que tem no restante. Aquela coluna não pode ter dois valores iguais, tá? Se eu quiser adicionar a mesma coisa, alter table, o nome da tabela, add constraint, o nome, unique, o campo. E aí, para apagar, eu pego o nome. Ó, professor, não tem alter constraint? Não, se eu errei a constraint, eu tenho que apagar e criar de novo. Na primary key. O que é primary key? A primary key é um recurso que ela tem dupla funcionalidade. Primeiro, manter integridade referencial, quer dizer, não permitir duplicidade de dados, e manter o relacionamento entre duas tabelas. Ela vai identificar e manter relacionamento. Beleza? Características, não recebe valor nulo, identifica a linha, sempre tem um índice definido junto com ela, quer dizer, toda consulta utilizando ela como filtro vai ter um desempenho. Pode ser referenciada com outra tabela a fim de definir a integridade referencial. Ela pode ser simples, de um campo só, ou composta, mais de um campo. Se a chave é composta, os valores de cada campo podem se repetir, mas não a combinação desses valores. Por exemplo, primeira linha, 1, segunda linha, 1, 2. Opa, repetiu aqui na primeira coluna, mas o conjunto dos dois valores não pode se repetir. Então é 1, 1, 2. Aí, beleza, passou. Como eu crio? Mesma coisa. No final da construção da tabela, tem uma vírgula aqui que eu esqueci. Constraint, o nome da constraint, primary key, qual campo ou quais os campos serão
chave primária. Nesse caso, só o CLI ID, beleza? Se eu tenho a tabela pronta e quero adicionar uma chave primária, comando alter table. Para apagar, drop constraint no alter table, né? Drop constraint e o nome da chave da primary key, beleza? Se ela estiver sendo usada como chave estrangeira, você não consegue remover. Primeiro você tem que apagar a chave estrangeira e daí você apaga a chave primária, beleza? Já como mesmo diz, né, a chave estrangeira é aquela chave, a chave primária que vem de uma tabela para outra para servir de ponte, de comunicação, de referência, de relacionamento entre as duas tabelas. Então, ela é um campo chave primária de uma tabela que vem para outra para manter a integridade referencial. Elas têm que ser sempre do mesmo tipo. Uma chave estrangeira também pode compor uma chave primária, porém, nem toda chave estrangeira é uma chave primária. A chave estrangeira pode ter valor nulo, dependendo se não tiver restrição not null na coluna, certo? E ela é criada a partir da cláusula constraint. Então, aqui nós temos uma tabela marca com uma definição de chave primária, faltou uma vírgula. E aqui a tabela modelo, com a sua chave primária, vírgula, e aí eu quero fazer o quê? Trazer esse campo constraint FK, tab modelo com a tab marca, um relacionamento entre as duas. Foreign key, qual o campo? Foreign key, qual o campo dessa tabela, que eu vou ter que criar, que eu criei aqui, que vai ser esse aqui, vai ser a chave estrangeira, vai ser o campo marca ID. Beleza. Ele está referenciando a qual tabela? A tabela marca. Qual é a chave primária dessa tabela? É esse cara aqui, ó. Beleza? Professor, e se eu tiver uma chave primária composta na tabela marca? Aí a tua chave estrangeira deveria ser composta também. Tá? Não pode ser só uma parte dela. Tá bom? Beleza. Mesma coisa, usando o alter para adicionar uma chave estrangeira ou para excluir ela com o comando drop no alter table. Existem duas ações que podem ser colocadas na chave estrangeira, que é a cascade, que tudo que acontece com os filhos também vai, com o pai, vai acontecer também com os filhos. Quer dizer, se eu alterar um valor na tabela A, certo? Por exemplo, a chave estrangeira da tabela A, eu vou relacionar a chave primária, eu vou alterar o valor. Se eu tiver referência dessa chave estrangeira com outras tabelas, sendo ela chave estrangeira em outras tabelas, ele vai pegar o valor antigo e vai transformar para o novo que eu alterei na tabela pai. Já a cláusula set null, ele faz ao contrário. Se eu alterar a chave primária de uma tabela e ela for estrangeira em outra, nessa tabela destino, ela é nula, ela retira o valor. Então, ela mata a chave estrangeira, né? Ela acaba com o relacionamento. Então, você pode utilizar esses eventos tanto na cláusula delete ou update, né? Aí ficaria como? Constraint, o nome da chave estrangeira, uma chave estrangeira, qual o campo da tabela, referenciando a tabela pai ao campo chave primária. Aí você fala, ó, se fizer um update naquela tabela, que é a tabela pai, na tabela filho você seta para nulo. Agora, se você apagar o valor na tabela pai, você apaga na tabela filho também. Se eu alterar, seta para nulo. Se eu apagar, apaga, beleza? Isso aqui pode ser usado bastante quando tem uma tabela de pedido e uma tabela de itens de pedido. Se eu apagar o pedido, eu apago todos os itens junto com ele. Tá bom? A restrição default, que é o quê? Ela é usada para inserir um valor padrão caso você não informe, certo? Então, olha aqui. Aqui tem que estar sempre entre parênteses, tá? Esqueci. Então, olha aqui, ó, create table, pro id not null, descrição varchar not null, pro saldo int, default 0. Se você informar nulo nesse campo, ele vai inserir o valor 0, certo? E aí o alter table, que é a mesma coisa, né? Alter table, tab produto, add constraint, eu dou um nome para ela, tá? Default, qual é o valor default para for o campo que eu estou definindo que vai ser 0 para o campo pro saldo, beleza?
E aí nós avançamos, certo? Avançamos para falar de junções. O que é junção? A gente unir duas coisas, certo? Então a gente tem dois tipos, a junção vertical e a junção horizontal. A junção horizontal, nós vamos trabalhar na junção de colunas, resultados de colunas, quer dizer, eu vou associar colunas de mais de duas ou duas tabelas, certo? Peguei uma coluna da tabela A e a tabela B, eu vou unir os resultados? Não, eu vou unir as colunas num único resultado. Então a gente tem os três tipos, groin, inner e outer join, sendo que o outer join eu vou ter o left e o... Tá? Então a gente tem aqui duas tabelas e eu quero fazer uma junção do tipo cross. O que ele vai fazer? Quando eu faço um cross join, desse jeito aqui eu fiz from tab marca, cross join tab modelo. Para cada valor da tabela marca, eu vou repetir todos da tabela, certo? Então desse jeito que ele vai ficar. Então ele vai associar as colunas. Beleza? O inner, ele só vai fazer uma junção de igualdade, ou seja, eu só vou trazer quando a coluna da tabela da cláusula from for igual à coluna da tabela da cláusula inner join, né? Por exemplo, traga todo mundo a tabela marca e faça uma junção com a tabela modelo, quando o campo marca ID da tabela marca for igual, tiver o mesmo valor que o campo marca ID da tabela modelo. Ou seja, eu quero saber quais são os dados que são filhos na tabela modelo, qual é o seu pai na tabela marca. Tá certo? Então eu estou fazendo uma junção para saber, por exemplo, Fiat, né? Marca Fiat, quais são os carros da marca Fiat, quais são os carros da marca Volkswagen, quais são os carros da marca Chevrolet. Já a junção outer, eu falei left e right, eu esqueci da full, tem a full também. Ele tem três tipos, né? Left, right e full. Então vamos lá. Left outer join, ele vai fazer assim, ó. Ele vai trazer todo mundo da tabela marca e os que tem na tabela modelo por igualdade de campos. Ele não achar, ele não traz nada. Ele vai trazer todo mundo da marca e os que são relacionáveis na tabela modelo com a tabela marca. Tá? Então, por exemplo, aqui o valor 5, ele não achou nada na tabela modelo. Esse campo marca ID na tabela não tinha nenhum valor 5, então ele não trouxe. Por isso que ele só trouxe o valor referente à tabela marca. Aqui é a tabela marca, aqui é a tabela modelo. Certo? Já o right, ele faz a mesma coisa, só que ao contrário. Ele vai trazer todo mundo na tabela modelo e os que são relacionados a ela na tabela marca, né? Então é uma inversão da outra. O full outer join faz ao contrário, ele considera todos os registros das duas tabelas, certo? Olha lá, ele vai trazer todos os registros da tabela marca e todos os registros da tabela modelo. Vai associar, quando não achar, ele vai colocar nulo, né? Então, por exemplo, eu não achei nenhum valor relacionado com o valor 5 na tabela modelo, e a tabela modelo eu tenho valores que não existem na tabela marca, quando não acha a correspondência. Então, essa foi a junção horizontal. Então, a gente juntou coluna. Agora, a junção vertical. O que a gente vai fazer? Juntar resultado. Beleza? Então, nós vamos utilizar as junções para fazer resultados de comando select, né? Então, lembrando que sempre tem que estar com a mesma quantidade de coluna e com o mesmo tipo de dados, tá? Então, olha lá, tenho duas colunas, ingrediente e produto. Ingrediente ID e ingrediente descrição. Produto ID e produto descrição. Eu quero fazer uma junção de union all, quer dizer, tudo da primeira, ele vai trazer tudo da e tudo da segunda, mesmo que seja repetido. Certo? Tudo da primeira e tudo da segunda. Porém, se estiver repetido, ele traz somente uma única ocorrência. Então, aqui no caso, a farinha, ele trouxe uma única vez. Já o intersect,
ele vai apresentar as linhas de onde os conteúdos são coincidentes e apenas os coincidentes. Então, olha lá, traz tudo da tabela ingrediente, traz tudo da tabela produto, faz uma intersecção, quer dizer, o que é igual de resultado aqui com aqui? Ah, é somente esse valor, então ele só vai trazer esse, beleza? Já o except é um pouco diferente, ele vai apresentar apenas as linhas do primeiro conjunto regular que não coincidem, quer dizer, se ele vai vir aqui e vai trazer tudo da tabela ingrediente, com exceção daquilo que tem na tabela produto. Então, ele vai trazer. Se ele achar por igualdade, isso aqui está errado, tá? Foi mal. Se ele achar por igualdade, ele só vai trazer aquilo que não tem, beleza? Ele é o contrário do intersect. Tá? Ele vai trazer o que não tem aqui. Vai trazer tudo da ingrediente. Se ele achar alguma coisa igual, ele não traz, só traz o que não tem. Aí nós passamos para as visões, certo? Que são as views. O que são as views? As views são estruturas de armazenamento de instrução select que a gente vai criar para criar uma facilidade de trazer um conjunto. É uma estrutura que armazena uma instrução select e simula uma tabela a partir desse conjunto. Tem um funcionamento semelhante a uma tabela, mas não é uma tabela. Permite fornecer subconjuntos e superconjuntos de dados de tabelas. É possível fazer join, tá? E permite que seja montada uma consulta baseada em relação a um cenário. Por exemplo, traga todos os clientes com seus pedidos, os seus produtos. Então, são 3 tabelas: cliente, pedido e produto. Certo? Vai lá. Eu tenho uma tabela produto, eu quero criar uma visão que ele traga somente os produtos ativos, né? Então, eu vou fazer lá um create view. Como é que ficaria? Eu faria esse select, aí eu criaria create view, daria um nome para essa view, certo? As e a instrução select que eu quero, com a cláusula where. Detalhe, não pode usar order by dentro do create, beleza? E como é que eu faço para executar essa view? Aí você vai fazer um select, né, asterisco ou a coluna que você quer, from a view. É assim que você executa a view, através de um comando select. Para apagar ela é só usar o comando drop view, para alterar ela é só o comando alter view. Já uma visão atualizável é uma visão que permite você manipular dados dentro de uma view, certo? Só que existem algumas coisas. Você não pode ter cláusula where, não pode ter cláusula having, não pode ter função e não pode usar distinct, tá? Procedure esquece. Aqui, deixa para lá. Bom? Por exemplo, eu tenho uma view que vai trazer somente pessoas do tipo A. Eu consigo fazer uma inserção nela? Consigo. Mesmo com a cláusula where? Consigo. Por quê? Porque eu vou inserir uma cláusula A, certo? De situação. Então, olha lá. Vou inserir código, vou inserir nome, vou inserir situação. Na view, sim. Aonde ele vai armazenar? Na tabela pessoa, beleza? Agora, se eu fizer uma com o i, ele não vai aceitar. Por quê? Porque eu estou desrespeitando um valor de uma cláusula where. Tá bom? E aí nós passamos para os comandos TSQL, que é a parte certo? Que aí é a linguagem, a extensão da linguagem padrão da Microsoft. Aí nós vimos as variáveis. O que é uma variável? Uma variável é um local de armazenamento em memória temporário. Ou seja, só vai armazenar na memória enquanto ela estiver em execução. A partir do momento que eu terminar a execução, esse valor some da memória. Então, ela é volátil, certo? Pode ser usado em procedure, trigger, ou num bloco de execução SQL, tá? Toda variável tem o seu prefixo arroba antes do nome dela. Então, por exemplo, declare arroba n1 as integer. Estou declarando uma variável de nome n1 do tipo inteiro. Declare arroba nascimento date, vírgula, arroba nome varchar 10, vírgula, arroba fone varchar 9. Eu declarei 3 variáveis, certo? Uma date, uma varchar 10 e uma 9.
Beleza? Para definir valores para essa variável, depois que eu declarar, eu utilizo a variável set ou select, né? Set, o nome da variável, igual o valor que eu quero passar para ela. Aí nós vimos as estruturas de decisão. O que é uma estrutura de decisão? É quando eu tenho uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele passa para frente. Se não, ele pula, né? Então a gente tem uma condição que é o if, que ele avalia se a condição for verdadeira, ele entra. Se não, ele vai para uma outra condição ou ele simplesmente passa batido. Certo? Então aqui no caso, se a nota for maior do que 6, então ele entra. Se não, até ele entra. Então, ele faz isso aqui. Então, eu tenho uma condição que é se a nota é maior que 6, né? Inclusive ela. Se ela for 5, ela vai cair aqui no else. Não, ela não é 6, então ela vem para o else. Ela é maior que 4, embora igual a 4? Ela é 5. Exame. Agora, e se ela fosse 1? Ela é maior que 6? Não. Vem aqui. Ela é maior que 4? Não. Vem aqui. Beleza? Também temos uma estrutura de decisão dentro do select, que a gente pode utilizar no select, que é o case e o when. Ou if também, que é a mesma coisa, os dois, tá? Nesse caso, eu estou verificando aqui, ó, o valor que está na variável resultado. Se ele for aprovado, então você vai imprimir parabéns. Se ele for exame, então você vai imprimir precisa melhorar. Se ele for reprovado, então você vai imprimir faltou empenho. Se não for nenhum dos três, você vai imprimir a palavra indefinido. Eu aconselho vocês a fazer de outra maneira. Fazer assim, ó, select, case, when, resultado igual aprovado, then, tá. When, resultado igual exame, porque é mais fácil a percepção e a manutenção no futuro. Beleza? Aí nós temos as estruturas de repetição. Como o próprio nome fala, é alguma coisa para repetir, certo? Vou ficar repetindo até que uma condição deixe de ser verdadeira. Então a gente tem a primeira, que é o while, certo? Que ele vai ficar repetindo até que o valor for maior que 10. Enquanto um valor de uma variável for menor ou igual a 10, ele vai imprimir. Lembrando que eu sempre vou ter que atualizar essa variável, esse valor dela, porque senão eu vou entrar num loop infinito. Por quê? Porque o valor sempre vai ser o mesmo. Eu tenho que criar alguma coisa para ir criando um diferencial para aumentar esse contador. Tá certo? Aí nós falamos de funções, que são as funções que a gente vai utilizar normal. Por exemplo, função de conversão. Né? A função converte, que é a cast, que vai converter tipos de dados. Então, por exemplo, eu quero converter a coluna data de nascimento para date para varchar, mas vai converter na tabela? Não, só na apresentação. Só para apresentar. Ele não vai converter a tabela, não vai mudar o tipo do dado. Ele só vai mudar o resultado. No lugar de apresentar o resultado do tipo date, vai apresentar o resultado do tipo varchar, porém com os valores que estão constando naquela coluna. O convert é a mesma coisa, porém você consegue aplicar estilos para ele. A gente usa bastante isso dentro de valores date e a gente quer fazer uma apresentação legal. Por quê? Porque ele sempre vai apresentar assim, ano, mês e dia. E em relatório isso não é legal. Em relatório legal é você apresentar dia, mês e ano, que é o padrão que a gente utiliza, né? Aí você utiliza, por exemplo, aqui nesse caso, para converter para varchar o campo data de nascimento no padrão 103, né? Então, eu não coloquei aqui, eu coloquei, não coloquei, mas eu devo ter colocado lá no material para vocês que o padrão 103 é DD/MM/AAAA, certo? As funções null, o que é as funções? Eles vão verificar se valores são nulos. Então, por exemplo, nós temos a isNull. Se o valor for nulo, ele troca por outro. Por exemplo, se o valor for nulo na tabela, na coluna cliente, código da tabela cliente, ele vai retornar o valor 35. Nós temos o coalesce. O que o coalesce faz? Ele vai verificar
a primeira expressão, se ela for nula, ela passa para a segunda. Se a segunda for nula, ela passa para a terceira. E assim, tá certo? Então, por exemplo, se o código, a coluna código da tabela cliente for nulo, você vai trazer nome. Aí eu poderia ter mais um aqui, dizendo assim, ó, se for nulo o nome, você traz, sei lá, aspas simples, que é um espaço vazio, tá certo? Que não é nulo. As funções de string, que vai mexer com a string em si, então a substring, que ela vai pegar um pedaço de uma palavra, por exemplo, né? Então aqui ele vai pegar select substring nome 1,3, quer dizer, a partir da primeira posição traga 3 casas. A upper, o que ela vai fazer? O próprio nome já fala, converter tudo para maiúsculo, e a lower vai converter tudo para minúsculo, tá? A função ltrim vai remover espaço à esquerda, então se você tiver espaço, Leonardo, ele vai remover e vai apresentar só Leonardo. Então, Leonardo são Leonar, né? 6, DO, 7, 8. São 8 caracteres. Se eu colocar 2 espaços em branco na frente, vão ser 10. Tá certo? Se eu usar o ltrim, ele vai contar como 8. Já o rtrim faz a mesma coisa que o ltrim, só que no lugar de ser à esquerda, ele é à direita. Beleza? E o replace, ele faz uma substituição. Tá certo? Então, por exemplo, replace nome João para Maria. Então, na coluna nome da tabela cliente, se você tem o nome João, você vai trocar para Maria. As funções de data são as funções, por exemplo, getDate, que ela vai retornar data e hora atual do sistema. Professor, se eu estiver conectado no servidor, qual a data e hora que ele vai me retornar? Do servidor. Mas eu quero a data e hora local do meu banco de dados, do meu banco de dados local. Então, conecta no mecanismo de banco de dados local da sua máquina. Tá certo? O dateDiff, ele vai retornar a diferença entre duas datas a partir de um intervalo. Então, nesse exemplo que eu estou dando ali, ele vai querer saber qual é a diferença em anos da data de 1/1/2000 até a sua data de nascimento. Aí ele vai te dar a sua idade, né? Sei lá. Ou vai te dar, falar assim, na minha data de nascimento até o ano 2000, se eu nasci em 98, para em 1998 para 2000 vão ser 2 anos. Certo? Se o dateDiff é a diferença, o dateADD ele pode adicionar ou subir, certo? No intervalo de data. Então, por exemplo, aqui eu quero adicionar ao ano -5 a sua data de nascimento. Então, eu nasci em 78. Se eu colocar -5, qual vai ser o resultado? 73. Beleza? Já a datePart vai retornar a parte que eu quero de uma data. Então, por exemplo, datePart year, data de nascimento. O que ele vai retornar? Mês, dia ou ano? Isso, muito bem, o ano. Certo? Se eu colocasse day, seria o dia. Se month, seria o mês. Temos 3 funções que é bem parecida com a datePart, que é a year, que vai retornar o ano, a month, que vai retornar o mês, e a day, que vai retornar o dia. Né? Aí eu coloquei aqui um resumo de funções para vocês, o material a partir de uma criação de uma tabela. Beleza? E aí nós chegamos nas tão gloriosas procedures, que são o quê? São nada mais nada menos que objetos em banco, que vão ter armazenamento persistente, constante, sempre, forever, né? E que vão ser usados para executar uma cadeia de comandos. Então, algumas características. Pode ter variável, pode ter estrutura de decisão, pode ter estrutura de repetição. A execução é o banco, não é... A gente usa bastante nas aplicações para fazer execução do banco de dados, né, que então a gente tem um poder maior de processamento, e ela centraliza todo o processamento e as regras de informação. Uma vantagem é que se eu tiver um relatório em uma procedure, eu posso alterar a procedure sem precisar gerar uma nova versão do sistema. Né, em sombra, sem o cliente ter que parar, certo?
Se eu tiver toda a inteligência no código, aí eu tenho um problema, né? Então, para criar uma procedure é simples. Create procedure, dou um nome para ela. Se tiver parâmetros, quer dizer, valores que eu vou passar como filtro, né, ou como referência, eu coloco arroba, dou o nome para o parâmetro e o tipo dele. Se tiver mais de um, separo por vírgula. As, coloco todas as instruções que eu quero aqui dentro, né? Então, por exemplo, eu tenho uma procedure que calcula o resultado a partir de 2 valores. Então, eu vou ser obrigado a passar 2 valores. Ele vai pegar esses 2 valores, ele declarou variáveis, vai pegar o valor, vai fazer o quê? Vai somar os dois, dividir por 2. Eu vou ter uma média. Vai verificar essa média é maior que 6. Se é, aprovado. Se não, é maior que 4. Se é exame. Se não, está reprovado. Aí ele vai, para a variável que eu criei aqui, descrição, ele vai retornar um valor. Qual valor? Se o resultado for aprovado, parabéns. Se for exame, desempenho, se não, é indefinido. E aí ele vai imprimir a média, o resultado e a descrição. Para chamar a procedure, execute, certo? Ou exec só, o nome da procedure, se tiver parâmetros, os valores que eu quero passar. Se não tiver, só execute o nome da procedure. Beleza? Beleza. E as triggers? As triggers são aqueles objetos que são vinculados a uma tabela e que vão ter a sua execução automática, ou seja, eu não consigo fazer a execução dela através de uma chamada que nem eu faço com a procedure, tá certo? Então, a trigger, ela é associada à tabela e tem a sua execução a partir dos eventos de insert, update ou delete, dependendo da forma que eu criar ela, certo? Então, possui uma execução automática, não tendo execução manual, também não tem parâmetro, como a procedure tem, e ela garante uma maior integridade de dados, visto que eles são gerados no banco e são utilizados por ela. Alguns exemplos, no Oracle temos a Sequence e no Firebird o Generator, certo? Então, por exemplo, eu quero propagar uma inserção, uma exclusão, uma alteração, eu posso fazer isso, por exemplo, gerei uma venda, eu quero gerar as parcelas automaticamente, usando trigger. Eu quero atualizar o saldo. Toda vez que eu vender um produto, eu quero atualizar o saldo. Então, eu posso utilizar a trigger para fazer isso aí também. Vai utilizar lá na tabela de pedido, verifica, entrou um produto novo? Entrou. Quanto entrou? 1. Vai lá na tabela de produto e retira 1 da quantidade dele. A trigger utiliza tabelas temporárias no seu processamento. Então, ela utiliza a tabela inserted para update, para atualização, ele vai utilizar primeiro a deleted, que é o que ele está retirando, e a inserted, que é o que ele está colocando, o novo valor. Então, eu estou atualizando. A atualização funciona assim. Elimino o velho, coloco o novo. Tá certo? Aí a gente fez aqui um exemplo de uma trigger, né? Que essa trigger aqui, ela vai fazer o quê? Toda vez que inserir um produto novo, ele vai imprimir na tela o registro foi criado com sucesso. Aqui temos um outro exemplo, né? Que toda vez que for feito uma inserção na tabela produto, olha aqui, ó, create trigger, o nome dela, aonde ela vai ser criada? Na tabela após a inserção, né? Toda vez que for inserido na tabela produto, ele vai pegar e vai criar um registro na tabela histórico. Então, eu associei a trigger na tabela produto e mandei fazer um insert na tabela histórico. Então, eu tenho praticamente um log de inserção de produtos aqui dentro. E aí a gente fez alguns outros exemplos. E também exemplos que eu pedi para vocês fazerem, exercícios que eu pedi para vocês fazerem no trabalho de vocês. Tá certo? O que mais que a gente falou nesse ano? Falamos sobre função de agregação, né? O que são as funções de agregação? São funções que geram cálculos automáticos para a gente. Então, eu levantei aqui 5 maçã, AVG, min e max. Ela vai contar, vai retornar um número de linhas a partir de uma expressão que você vai estar utilizando, sempre utilizando na função select. Select count, asterisco,
from cliente, ele vai contar quantos clientes tem na tabela de clientes. Se eu colocar um where, ele vai respeitar esse where. O sum, ele vai fazer uma somatória total. Então, eu só posso utilizar ele em campos do tipo número, ou inteiro, ou com casas decimais, tá? Então, nesse caso, ele vai retornar o valor total da somatória da coluna preço para produto. O AVG, que aqui não é um antivírus, né? É o quê? A média. Então, aqui eu estou retornando a média de preço da tabela produto. Como é que eu calculo uma média? Somo todos os preços e divido pela quantidade que eu tenho. Né? A min vai retornar o menor preço da tabela produto. A max, o maior preço da tabela produto. Além das funções de agregação, eu posso criar funções que eu mesmo defino. Ou seja, eu posso criar um código e colocar dentro de uma função e ele me retornar ou um valor ou um resultado de uma tabela. Então, vamos lá. Retornando um valor. Eu posso, por exemplo, aqui, criar uma função que vai ter um nome. Retorna dia e semana. E eu vou passar um número para ela. E ela vai me retornar um valor que é o de tamanho varchar 50. Então, eu tenho que retornar uma variável varchar 50. Então, eu vou declarar aqui uma variável, @dia da semana, do tipo varchar 50. E aí eu vou verificar. Se você passar o parâmetro num dia, como se fosse, eu vou te associar domingo. Então, eu vou retornar para você domingo. E assim sucessivamente. 2 segunda, 3 terça, 4 quarta, 5 quinta, 6 7 o dia da semana. Muito bom isso aqui para funções específicas para retornar valores para a gente, sem que a gente tenha que ficar fazendo case when. Tá certo? De repente, você tem que fazer um case when gigantesco, pega aquilo, coloca numa função e faz a chamada da função lá no select. Tá? Já quando eu quero retornar um conjunto de dados a partir de uma função, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui por exemplo, esse aqui é para retornar o dia da semana, né? Então eu estou passando aqui um parâmetro e ele vai me retornar o dia da semana, que é desse primeiro aqui que a gente viu. Já quando eu estou pegando uma função do tipo tabela, eu estou criando uma função que eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu chamar ela e passar um valor, ele vai pegar esse valor e vai utilizar como um filtro em um select. Aí é como se fosse uma view, é praticamente como se fosse uma view, tá? Só que aqui você pode fazer praticamente uma procedure dentro dela. Você pode ter estruturas de decisão dentro dela e ter muito mais coisas, tá? Então, como é que eu chamo uma função que retorna a tabela? No lugar de ser select a função, é select asterisco from a função e o valor que eu... Beleza? Aí tinha algumas práticas para a gente fazer. A gente fez também. Que também está lá no nosso AVA, né? E aí eu falei sobre o ident. O que o ident faz? O ident, ele pega uma coluna da tabela, a qual eu vou escolher, e ele vai criar o quê? Um valor auto-incremento, tá certo? Então, olha lá. Vamos ver aqui. Como que ficaria assim? Vou criar uma tabela de cliente e vai ter a coluna código, que vai ser inteiro. Se eu declarar ela como identity 1,1, o que significa? Eu não preciso inserir valores para essa coluna. Toda vez que eu inserir um valor na tabela cliente, essa coluna vai criar um contador, começando do 1 e incrementando de 1 em 1, tá certo? Então, ele é um contadorzinho. E também vimos sobre cursor, que é uma estrutura de repetição, só que ele vai trabalhar com resultados de colunas, resultados de uma select. No lugar de ele trabalhar com valores que você vai definir de variável, ele vai trabalhar com... Então, por exemplo, como é que eu crio? Declare, dou um nome, né? Vou declarar o quê? Um cursor. Tipo,
Qual que é o tipo dele? For, qual é a instrução? Se é um tipo que só vai, que só volta, né? Isso aqui praticamente a gente quase não usa, né? Depois que eu declarei, eu vou abrir esse. E aí, para cada coluna que eu coloquei na minha instrução select, eu vou ter que ter variáveis correspondentes. Então, você vai fazer assim. Pegue o primeiro valor do cursor tal e insira a primeira linha nas variáveis tal. O while fit status. O que é esse fit status? O fit status é a variável de controle. Enquanto existir dados, ela vai ser 0. Quando não existir mais dados, ela vai mudar esse número para -1, por exemplo, né? E aí você vai ter um begin end, sempre coloque esse fit next no final, para ele ficar passando linha por linha da instrução select. Terminou o end, eu abri, eu fecho, eu criei, eu destruo, né? Então vamos ver como é que fica na prática aqui. Tem todas as explicações do que é posta para vocês. Aqui eu tenho um cursor declarado sem a instrução while. Declare o nome do cursor, ele é um cursor que vai atuar em cima desse comando aqui, ó, select, código cliente, nome cliente, from cliente. Abre o cursor, declarei a variável código para armazenar os valores dessa coluna e a variável nome para armazenar valores dessa coluna. Alimente as duas variáveis com o primeiro valor. Aí você vai fazer o quê? Vai imprimir o primeiro valor, vai passar para o próximo. Vai imprimir o próximo. Vai imprimir outro valor, vai passar para o próximo. Imprime esse valor, fecha o cursor e destrói. Aqui ele, por mais que tenha 1 milhão de registros aqui dentro, ele só vai imprimir 4. Se eu quiser uma coisa dinamicamente feita, né, que ele vai fazer essa inserção, mostrando todos, mesmo que vai sendo inserido ou retirando dados, eu coloco uma única vez aquela instrução do print e o fit uma única vez dentro do while fits, né? Então ele vai percorrer todos os valores, vai imprimir tudo. Chegou no final, chegou. Fecha o cursor, destrói ele. Beleza? Então, esse aqui, o resultado vai ser esse aqui. Enquanto o outro imprimia 4, esse aqui vai imprimir 5. Beleza? Beleza. Aí eu lembro que eu comentei com os senhores também sobre a função string edge, né? String agg. Então, comentei em sala de aula, tem algum desses vídeos, eu não lembro qual que é, que tem. Mas vamos pegar aqui a função string edge para a gente ver o que é ela aqui. Use aula. É aqui. Não. É aqui, pessoa. Cidade. String edge faz. Vamos pegar ela aqui, ó. String agg. Qual é a expressão que eu quero? Eu quero pegar a coluna cidade e concatenar ela separando eles espaço barra espaço. Olha o que ele vai fazer. Opa. Mais do que podia aqui. De between 1 end 4. Né? Então ele vai trazer da 1 até a 4. Então como é que ficaria? Ele vai pegar aquelas 4, né? Deixa eu só colocar aqui embaixo para vocês verem o que eu estou fazendo. O que estava apresentado em linhas, ele colocou tudo em uma única coluna. Então eu faço uma concatenação. Tá certo? Uma concatenação. Aqui eu estou concatenando valores de coluna. Eu posso concatenar também valores através de uma função chamada concat. Né? Qual que é a string que eu quero? Cidade. Vírgula. É legal. Então eu estou concatenando valores. Tá? É diferente. Tá bom? Assis Brasil é legal, Brasileia é legal, Cruzeiro do Sul é legal, Feijó é legal.
poderia colocar alguma outra coisa aqui? Poderia colocar, por exemplo, se o F, né? Vamos ver se ele vai pegar. Tá lá, ele vai pegar o valor da coluna si, cidade, e o valor da coluna si, o F. Olha lá. 1, vai colocar tudo como 1. Tranquilo. Professor, aonde vai estar a nossa prova? Bom, lá no aba de vocês, lá vocês vão entrar lá na matéria de vocês de programação, unidade 1, seção 1, na pós-aula, tá? Então vai estar na pós-aula, vai estar aqui, ó. Certo? Ela vai aparecer aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Por que não está aparecendo, professor? Porque eu deixei para liberar somente dia 30 do 11, que é o da nossa prova. Mas ela está aqui. Ai, meu filho, aparece. Vamos. Ixi, Maria. Tá aqui, ó. Prova segundo bimestre, beleza? Tá aqui, prova segundo bimestre. Então aí vai aparecer essa prova, vocês vão entrar uma tentativa a partir da meia-noite do dia 30 até as 11h59 do dia 30, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Se a pergunta for sobre essa revisão dessa aula, até amanhã eu publico ela no AVA, tá? Fala, José. Qual que é o horário mesmo? Que tá travando muito sua voz, tá difícil de entender. Muito travou. A partir da meia-noite até as 11h59. Eu vou desligar a câmera aqui. Fala agora. Tranquilo? A partir da meia-noite até as 11h59. Fechou. Valeu, professor. Fechou? Mais alguém? Professor, quanto tempo que a gente tem que reservar de horas para poder fazer a prova? Depende de você. Eu faço em 10 minutos. Tá, beleza. Valeu. Mas eu acho que uma hora e meia vocês conseguem fazer. Mais alguém? Pode falar, Matheus, não tem problema não. Vai ser quantas questões, professor? É isso que eu ia perguntar. Beleza. 10. Quanto que vale? Cada uma vale 400, né? Vamos ver aqui, ó. Vou falar aqui para vocês quanto que vale. Ó, programação tá aqui. Quanto vale? Avaliação oficial 2, 4.000 pontos. São 10 questões, 400 pontos cada uma. Tá? Tranquilo? Deram sorte, hein? Porque eu ia fazer 2 questões só. 2.000 pontos cada. Sussa, pessoal. Beleza, professor. Professor, onde eu posso tirar dúvida com o senhor? Lá no Zap Zap. Tá? É óbvio que se você for fazer a prova 1h da manhã, eu não vou te responder. Eu vou te responder só lá pelas umas 7 horas da manhã, que é a hora que eu estou de pé. Né? Tá certo? Beleza. Então tá bom. Então nos vemos aqui dia 30, tá? Lembra, a prova é dia 30, dia 7, segunda chamada, dia 11, exame. Beleza? Tudo já está publicado. Feito, pessoal? Fechou, professor. Então, tá bom, Valeu, então. professor. Falou. Valeu, professor. Falou. Valeu, Até. professor. Falou. Tudo de bom, professor. Professor, você disse que dia 7 seria a segunda chamada? Sim. O Sandro marcou a banca para o dia 7? No caso, né? Dia 7, segunda chamada. No caso, se fizesse lá. Mas beleza. É que a segunda chamada é o dia inteiro para fazer também. Então, beleza. Tem a opção de você fazer antes, né? Da banca e a banca à noite. Ah, não, beleza. Eu tô reassistindo tudo de novo, porque eu foquei no sistema para tentar adiantar o sistema. Aí eu tô reassistindo todas as aulas. Tranquilo. Mas, beleza, obrigado, senhor.
Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.